Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para tratar de mais um assunto relacionado com a palavra de Deus. E eu gostaria mais uma vez de falar para vocês sobre a proteção de Deus nas nossas vidas. Eu sei que eu já falei sobre esse tema aqui, mais do que uma vez até. Mas nunca é demais falar das coisas boas de Deus na vida da gente, né? E eu gostaria de falar sobre a proteção de Deus. Hoje de manhã, estudando a minha Bíblia, para fazer o meu culto matinal, que eu estudo e oro de manhã, né? Então, lá em Números 23, que eu estou estudando o Velho Testamento, lá em Números 23, versículo 23 também, o capítulo 22, 23, conta a história de Balaão e Balaque, que o povo de Israel estava passando perto da região das terras de Balaque. E Balaque, vendo as coisas que Deus tinha feito, usado Israel para fazer, ou feito para dar libertação a Israel, ele muito temeu. E ao invés de procurar de uma certa forma usar de bondade com esse povo, porque o povo passaria pela terra dele sem prejudicá-lo, o que ele fez? Ao invés de procurar usar de bondade com esse povo, ele foi contratar um profeta para amaldiçoar esse povo, para que, através dessa maldição, ele pudesse derrotar esse povo. A ideia dele era essa. A ideia dele era essa: amaldiçoar o povo e derrotar o povo, acabar com a nação de Israel, digamos assim, e acabar com a ameaça que pendia sobre a nação dele, a terra dele. Mas agiu de uma forma errada, porque acredito eu que se ele enviasse mensageiros até a Moisés, que era o líder do povo na época, e falasse de paz para esse povo, eles passariam pela terra de Balaque, por essa nação, e nada aconteceria. Não traria mal nenhum para o povo de Balaque. Mas o que ele fez? Foi procurar contratar um profeta para amaldiçoar o povo, que através dessa maldição ele achava que ele poderia vencer o povo. E com certeza, se o povo fosse amaldiçoado por Deus, ele venceria sim, porque a proteção daquele povo, assim como a nossa, era a mão de Deus nos protegendo. E meu irmão, minha irmã, se Deus tira a mão dele de sobre nós, se Deus tira a proteção dele de sobre nós, qualquer mal, por mais pequeno que seja, vai nos atingir, vai nos destruir. A ideia dele era essa: amaldiçoar o povo e destruir o povo. Mas o que aconteceu? A princípio Deus não permitiu que Balaão fosse, mas Balaão era teimoso, vendo os resultados financeiros e, digamos assim, posição social na época, que ele estava proposto, se ele fosse lá amaldiçoar o povo. Deus permitiu, mas falou: não, você vai falar o que eu mandar. Você não vai falar segundo as suas vontades, segundo palavras da sua boca, não. Você vai falar o que eu mandar. E assim foi. E no caminho deu-se aquele episódio, que a jumenta de Balaão até falou para ele. Estranho, né? Muito estranho. Mas para Deus nada é impossível, meu irmão. Deus, quando quer falar, ele usa até uma jumenta se ele quiser. É dessa forma. Então, Balaão foi, chegou lá, ordenou que fosse feito 7 altares, 7 sacrifícios. Por que 7? 7 é o número perfeito de Deus, meu irmão. Então, mais uma vez Deus falou para ele: você vai, mas você vai falar o que eu mandar. Então ele subiu no morro lá junto com Balaque, olhou aquele povo, e ao invés de proferir palavras de maldição, proferiu palavras de bênçãos. E o Balaque ficou chateado com aquilo, né? Tipo assim: eu te chamo para amaldiçoar o povo, e você, ao invés de amaldiçoar, você está enchendo esse povo de bênção?
vou te levar para um outro lugar. Levou para um ponto mais alto, onde conseguia se ver outra parte do povo. E mais uma vez, Deus falou, você vai falar o que eu falar, você vai falar o que eu mandar. E ele, dentre as coisas que ele falou, aí está essa passagem de Números 23, versículo 23, que diz mais ou menos assim: nem encantamento, nem adivinhação não valerá contra ti. Era sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Ô meu irmão, ô minha irmã, existe muito mal sobre a face da terra. Existem muitas pessoas malvadas que lançam a mão de coisas ruins para nos prejudicar, para tentar lançar maldade sobre nós, tentar lançar obra das trevas sobre nós. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você está procurando fazer a vontade do Senhor, com o melhor que você tem, segundo o seu melhor entendimento, essas coisas não vão te atingir, não. Essas coisas vão passar longe de você. E se alguma coisa te atingir, é segundo o bom propósito de Deus. Porque eu vou abrir aqui leque para uma outra conversação, dentro mais ou menos do mesmo assunto. Meu irmão, às vezes você tenta um projeto, de todo jeito esse projeto só dá errado. Um projeto, ô menino, mas que projeto! Rapaz, você fala, ih rapaz, se eu realizar esse projeto eu vou ficar bem, hein? A coisa vai dar certinha para mim. Mas você tenta de um jeito, você tenta de outro e não dá certo de forma nenhuma. E cada vez que você tenta, esse projeto é travado na sua vida. E você às vezes até fica chateado, fica aborrecido, fala, mas poxa vida, tudo que eu tento dá errado. Porque, meu irmão, esse projeto não ia dar certo para você. Se essa coisa que você está tentando fazer desse certo, ia se tornar uma armadilha, ia se tornar uma coisa ruim para você. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, trava esse projeto para que ele não aconteça. Então, se você está tentando alguma coisa e essa coisa é travada para você, não fica triste não. Não reclama, não murmura contra Deus não. Siga em frente agradecendo. Siga em frente louvando o nome dele, acreditando nas bondades dele. Porque se esse projeto acontecesse, meu irmão, mais cedo ou mais tarde você iria se lamentar porque a coisa deu certo. Ou aparentemente deu certo, né? Se deu errado, meu irmão, não lamenta, não murmura não maldiz contra Deus não. Porque se ele travou alguma coisa na sua vida, é porque aquilo não seria uma boa para você. Então tá, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, assim como possa abrir os meus também. Porque se eu falo só para você, dá a entender que eu sou perfeito, sou nada, meu irmão. Tenho defeitos, muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que você. Então que Deus possa continuar abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nós. E se Ele fizer silêncio, não quiser falar, não quiser mostrar, não maldiz também não. Siga caminhando com o que Ele te deu, na fé que Ele te deu. Porque, meu irmão, fé não é as coisas que a gente vê, não. É as coisas que a gente crê, que está além da visão. E eu diria, além da visão física e além até da visão espiritual que você possa ter. Porque tem coisa que Deus não revela nem para o seu profeta. Deus não mostra nem para o seu profeta. Igual no caso de Eliseu, que quando ele chegou para aquela mulher, o filho dela estava morto e ele perguntou, tá tudo bem com você, mulher? Deus não mostrou para ele que o filho daquela mulher estava morto.
e o filho estava morto. Mas Deus deu poder para que ele trouxesse o menino de volta, trouxesse o menino a vida de volta. Então, se você está passando por uma situação, Deus não te mostrou o porquê, fica tranquilo, fica calmo, que é a mão dele agindo, de qualquer maneira é a mão dele agindo, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarda, minha irmã, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, hoje e sempre, amém.